onde o assunto é falando de economia com o empresário Nilson Franco, que já atuou em vários setores, no cacau, no café e também na área de construção civil. Nilson Franco, a região entrou em uma pane quando há cerca de 30 anos, tivemos a eclosão da vassoura de bruxa, que deixou 250 mil desempregados, deixou 30 mil empresários rurais descapitalizados e a região entrou em crise e ainda não conseguiu sair dela totalmente. Quais são os problemas gerados a partir dessa crise? O que é que piorou e o que é que melhorou na região? O que aconteceu com a região é que nós fomos penalizados com a falta de atenção dos governos. Então isso daí, aquele momento em que entrou a vassoura, foi uma sinalização em que você precisava cuidar de tecnologia, tratar a região com tecnologia e não tratar dando as costas. Foi isso que o governo fez. Bem, nós hoje temos uma situação que é o quê? Pés de cacau plantado por meu avô, que eu já sou bisavô. Pensa o que é isso. E a gente quer que esses pés de cacau produzam. Não se trabalhou com tecnologia para desenvolver uma variedade que desse produtividade como todos os outros produtos agrícolas estão operando hoje. Hoje você pega qualquer produto agrícola, a produtividade é pelo menos 10 vezes maior do que a de 30 anos atrás. Nós estamos com a produtividade abaixo. Quer dizer, o que foi que aconteceu com a gente? Nada é pouco, não foi nada. Foi muito pior. O que aconteceu com a gente foi um desprezo total e eu não sei mensurar para você o mal que o cacau fez à região, o mal que a CEPLAC fez à região. A CEPLAC levou a gente para o céu e depois mergulhou no inferno junto. Porque está lá, né? A CEPLAC hoje está morrendo, está no bagaço. O Guilherme está aí agora, eu acho difícil, ele é um cara esforçadíssimo, é um cara que acredita, mas eu não estou vendo como você... Por quê? Porque você depende de tecnologia, você depende de pesquisa. E pesquisa exige tempo, exige dinheiro. E aí? Você tinha uma CEPLAC com 5 mil empregados, você tem hoje essa CEPLAC com, sei lá, me parece que tem 1.300, que 800 se aposentam esse ano. São números assim, cadavéricos, sabe? Então você tem que... O que é que vai acontecer? Enquanto a gente não tiver gente para buscar uma solução inteligente, ficar todo mundo rezando pela CEPLAC, a gente vai ficar nessa. E a reação da CEPLAC à crise? Qual foi a alternativa que ela teve? Primeiro, implodiu as áreas que estavam contaminadas, inclusive colocando tórno e criando uma devastação ali perto de Uruçuca. E depois, como ela reagiu? Que ofertas ela propôs à região? Que caminhos para diversificação da produção e tudo? O que é que houve? Eu vi um negócio ontem interessante. Alguém pedindo 5 sugestões para a CEPLAC. Eu devia acabar, devia morrer, devia sucumbir e deveria fazer uma coisa que é o seguinte. Tirar as máquinas de datilografia de lá de dentro. Porque eles não têm. Nós estamos na era do iPhone. Os caras estão na máquina de datilografia. Você tem empresa de pesquisa no país que estoura, que sabe trabalhar, que está atualizada. Não é o caso da CEPLAC. Então, querendo completar isso aqui, eles deviam deixar de existir e trazer para cá uma instituição que tomasse conta do bioma Mata Atlântica. Que instituição seria essa? Para mim seria Embrapa, eu não sei, porque o PT empisteou tudo. O PT contaminou a Embrapa, contaminou o Banco do Brasil, contaminou... O que você pensar? Aí o PT então contaminou. O que é que está acontecendo hoje? A informação que eu estou tendo é que a Embrapa está enfraquecida. Por quê? Por causa dessa infestação de petista lá dentro. Mas isso vai ter que mudar. Uma das maiores empresas de pesquisa do mundo vai fazer isso? Vão dissolver isso? Não dissolver a CEPLAC, que era para ser dissolvida, como é que você vai... Como é que vão dissolver a Embrapa? A Embrapa tem... É um negócio... Olha, Kleber.
se você dá uma estudada no tamanho da Embrapa, no que ela faz, no que ela tem apresentado, você tem hoje cupuaçu resistente à vassoura de bruxa com alta produtividade. Você tem araucária, eles estudam, nós estamos cheios de imbecis inúteis. São aqueles que ficam defendendo a CEPLAC e não sabem para onde é que a gente vai. Porque uma pesquisa, para você resolver o problema de cacau, não é por ordem, não. Isso tem que ter pesquisa, tem que ter um trabalho sério. Então você tem essa situação aí que eu não Mas nós temos também não a vejo como essa placa ajudar. Sim. Nós temos a universidade, temos a Unicamp, que também realizaram pesquisa. Mas o que saiu disso aí para resolver a questão do desenvolvimento da região? O que se buscou para... Deixa eu te contar uma história para você entender, respondendo isso aí. Eu, há 20 e poucos anos atrás, estive na Unicamp. Lá tinha um presidente do Instituto Agronômico de Campinas, era Fausto Coral. Fausto me chama e me leva. Foi um dia de domingo, eu fui lá fazer uma visita a ele. Eu tenho a impressão que foi Marfuz, acho que foi Marfuz que me apresentou a ele e tal, e aí fui a Campinas. Chegou lá, ele me levou no Instituto Agronômico. Chegou lá, nós fomos para a área experimental, né? Ele aí abriu lá uma... É que eu não sou agricultor e eu esqueço os termos, os nomes. Abriu uma tenda daquela de experimento. Tem um nome, eu vou lembrar. E me mostraram isso aqui tem... Eu já tenho um cacau aqui resistente à vassoura de bruxa. Eu digo, você tem isso e a gente ir lá com problema? Eu disse, eu sou louco de apresentar? A CEPLAC vai me enforcar. Eu não posso fazer isso. Ele quer dizer que você tem uma solução para a gente. Não é solução. Eu tenho um início de uma solução. Eu tenho uma planta tolerante à vassoura de bruxa. Eu não tenho uma planta resistente. Eu digo, sim, mas a gente não tem nada. Ele disse, mas eu não posso apresentar. Então o que foi que aconteceu? O que foi que essa placa fez? Atrapalhou a vida da gente, jogou a gente no inferno. O nome é esse. Você sabe quantos clientes eu tive? Eu tinha mais de 1000 clientes. Eu tinha uma empresa com 12 filiais. Eu fiz 400 mil sacas de cacau num ano. Aí, eu tive clientes de 10 mil arrobas de cacau. Faturamento de 1,5 milhão por ano. 120 mil reais por mês. Esse cliente veio para 1000 arrobas. Esse cliente, a fazenda dele está dando prejuízo. Ele perdeu a sobrevivência, ele perdeu a energia dele toda naquilo ali. Foi embora, se acabou. E essa placa fazendo o quê? Bem, estamos encerrando o primeiro bloco de O Assunto falando de economia com o empresário Nilson Franco. Estamos começando o segundo bloco de O Assunto com o empresário Nilson Franco falando de economia e o desenvolvimento da região sul da Bahia. Bem, Nilson, nós tivemos problemas gerados a partir da eclosão da vassoura de bruxa. Tivemos também qual foi a ação do governo federal e qual foi a ação do governo do estado para ajudar o produtor, a ajudar a região a se reerguer e que alternativas foram apresentadas nesse processo. Deixa eu te contar duas histórias aqui que são rápidas. É o seguinte, uma época nós levamos para o governo do estado a ideia de pegar todas as lojas da Cesta do Povo na Bahia, todo município tinha, e montar uma estrutura receptiva de frutas para que a gente extraísse a polpa, que a própria Cesta do Povo extraísse a polpa, e aí a gente fazia uma grande indústria de polpa para quê? Para salvar o agricultor que estava lá arrebentado, cacau de $700 a tonelada. Eu estava exportando cacau de $700 e estava exportando cacau de $700 e piaçava de $3 mil. Quer dizer, um negócio que você... Não cacau entende, veio pro chão. né? Foi quando os russos tiveram problema, que deixaram de consumir, o mercado mergulhou. Aí eu já tinha tentado uma outra situação, uma outra alternativa, que era o quê? Trocar o cacau com os russos por cimento. Porque estava se produzindo muito cimento naquela época, na Rússia e na Polônia, e a gente já estava importando cimento daqui, da Polônia. E vamos trocar o cimento com os russos, porque eles voltam a consumir cacau, você regula o mercado.
porque eles estavam sem dinheiro para consumir, mas o cimento eles tinham. Bem, não conseguimos. Eu levei isso para o doutor Norberto Odebrecht, naquela época. Levei tal, a ideia, vamos, Nilson. Aí foi o problema, não foi nem falta de apoio de governo, porque a Odebrecht aguentava fazer isso. Foi um problema que os russos, foi na época de Gorbachev, não tinha quem mandasse na Rússia, não tinha quem. Você não tinha com quem negociar. Lá estava a panaceia. Bem, depois foi essa história das polpas de fruta. Aí o governo do estado tirou a cara. Não vai ajudar. A gente era. O governo do estado tinha gente como rico, então tudo que você levava ele virava as costas. Eu não sei se a gente faltou com atenção na política, não sei se a gente desprezou os políticos, que eles olharam essa região e a primeira coisa que faziam era dar as costas. Então a gente não recebeu ajuda nenhuma. A terceira, há 15 anos atrás, mais ou menos, o governador era César Borges. Tem uns 15 anos mais ou menos, não tem? Isso? Tem 15 anos. Mais ou Que era produtor de cacau. Pois é, Eu eu levei para César Borges, o que foi? Edmundo ajudou na época, Fernando foi a Salvador. Benito chega aqui, a gente vai na casa do amigo, na casa de Sansão, tomar um uísque e tal. Aí Benito fez, estou levando 50 milhões para o Oeste. Nilson, faça alguma coisa pela região que eu trago dinheiro para cá. Você tá com o quê? Eu tava com a torrefação ali. Eu digo, Benito, eu tô com café. Ele disse, então faça alguma coisa pela região que eu levo dinheiro para lá. Eu trago dinheiro para aqui, a gente tava, aqui tá bom, né? Aí, fui. Esse negócio eu vou fazer o quê? Aí bati o Edmar Tome, meu amigo. A gente quando tomava 1 litro de uísque, no outro dia tinha um projeto pronto. Então, num litro de uísque desse, saiu o projeto, saiu o plano. Qual era o plano? Financiar todo produtor de cacau, independente de situação de crédito, situação cadastral, para ele fazer 20% da área plantar, 20% da área dele de cacau em café conilon. Porque o café estava dando 60 sacas por hectare, porque com 20% da área você fazendo o produto, você dava a mesma quantidade de emprego, você fazia o mesmo volume em sacas para embarcar pelo porto, você tinha que ter o mesmo movimento de logística, isso tudo resolveu o problema da região. E aí, meu Deus do céu, deu certo, foi porreta, isso vai dar certo. Aí Benito, na época Nilson ajudou, Júnior Chaves me trouxe um menino engenheiro muito bom, um agrônomo muito bom, Nilson me trouxe um cara chamado José Ramírez. Esse cara é o papo em café conilon. O cara sentou aqui e disse, como é que vai fazer? Eu digo, a ideia é o seguinte, naquela época era 6 mil reais para um hectare de café. Vamos plantar o quê? 100 mil hectares de café, porque a gente tinha 500, 600 mil hectares de cacau, vamos fazer 100 mil de café. O cara pega 20% da área da fazenda dele, lá onde tem pasto, onde tem capoeira, e faz isso aí, para não derrubar a mata, e se compromete a preservar o resto, tal, para não acontecer o que está acontecendo, que é o desmatamento aí virando pasto. Muito bem. Tudo ok, fomos para Salvador. Na Secretaria de Indústria e Comércio, que Benito era secretário de Indústria e Comércio. Chegamos lá. Tudo ok? Aí Benito disse, rapaz, vocês têm uma ideia, e isso vai para frente por causa de vocês. Vocês conhecem a região. O que acontece é que vamos fazer uma comissão para a liberação do crédito, porque você não podia deixar a liberação do crédito a cargo do banco. Por quê? Qualquer vírgula ali no cadastro do cara, o banco queimava. E a gente não. Fazendo os moldes que a CEPLAC fez, lembra? Que você chegava, o agricultor chegava lá com o débito e dizia, eu estou devendo na padaria, eu estou devendo no açougue, eu estou devendo a um amigo meu, eu estou devendo no banco, e aí... Uma composição de dívidas. Exato, fazia e levava. A gente tinha isso, não era para dívida, era para plantio. Para uma nova atividade, inclusive, que você provocaria a diversificação, que é o que a região sempre brigou. Tá certo? Todo mundo querendo sair da monocultura. Sabe o que aconteceu? O secretário de Agricultura na época ficou com ciúme e disse que a gente não ia plantar um pé de cacau, que o governo não ia dar dinheiro para isso, não.
Você lembra disso? Aí a gente conversou isso na época, lembra? Me lembro Que de matéria sobre isso, até pro Jornal à Tarde. Você fez pro Jornal à Tarde, saiu uma manchete, região Cacaueira para dar 100 mil hectares de café Condilon. Eu sei, me lembro. Foi. Agora, outra coisa. Então o que é que o governo fez? Atrapalhou a gente. A CEPLAC, o que é que fez? Atrapalhou a gente. Se tivessem desprezado a gente, a iniciativa tivesse vindo para cá, não, vocês estão desprezados, tchau. Agora, isso não é por falta de uma representação política, de uma bancada do cacau, de lideranças da lavoura, e falta de liderança política na região? Você não pode ter uma bancada numa micro-região que só ela no Brasil produzia. Você tem bancada do café por quê? Porque você tem São Paulo produzindo, você tem Minas, você tem Bahia, você tem Paraná. Então você forma uma bancada de meia dúzia naquele congresso, vai tomar tapa na orelha. Então você não tinha uma região pequena, 39 deputados para a Bahia inteira. A região ia fazer o quê? 3 deputados? Isso é bancada? Os caras até que... Rapaz, e a região nossa sabe, nunca valorizou a política. Porque se você colocar a realidade, é o seguinte, a política entrou para atrapalhar o país. Conseguiu atrapalhar, tanto que a gente está nisso. Ou ela reduz, ou ela enxuga essa força, ou então esse país não vai mais para lugar nenhum. Estamos terminando o segundo bloco de O Assunto É, falando de economia com o empresário Nilson Franco. Estamos começando o terceiro bloco de O Assunto É, falando de economia com o empresário Nilson Franco. Bem, nós tivemos um período de crise, de dificuldades. Quais as perspectivas e qual o futuro da região? O que a gente pode acreditar e o que a gente pode investir? Kleber, aí a gente está falando do lado alegre da região. O que eu sonharia para essa região? O que eu submeteria à aprovação vamos dizer assim, de um grupo que avaliasse ou que viesse com uma ideia melhor? Você traz para cá uma empresa, traz uma Embrapa para cá para estudar bioma Mata Atlântica. O que a gente quer com isso? O que a gente vai querer com isso? Nós vamos querer recuperar os corredores de Mata Atlântica, nós vamos definir áreas que produto é o ideal para aquela área, o que você tem que fazer, e o comprometimento de conservação de Mata Atlântica, e o que você dá vida às fazendas novamente. Porque o que está acontecendo aí é a pecuária, tomando conta de desmatamento. Então, vem cá, nós vamos parar onde com isso? Porque eu não estou com... Veja só, se você vem e traz para cá, o que você tem de melhor hoje no país, ainda é o melhor hoje no país? É a Embrapa, por quê? Porque tem tecnologia. É como se você comparasse a CEPLAC, que é a máquina de datilografia, e a Embrapa é um iPhone. A diferença é essa. Por quê? São 3.000 pesquisadores, 70 estações de defesa, está no país todo com todos os produtos. Se você procurar qualquer produto, está lá. A Embrapa está lá com pesquisa. Os bancos se interligam, os bancos de informações. Então, a gente está esquecendo. Vem cá, todo mundo cresceu produtividade, Kleber, e o cacau não. Como é que pode isso? O cacau era 25 arroba por hectare, hoje está 10, 12, 8, não existe, rapaz. Isso aí, cada fazenda tem fazenda que está a zero. É muito louco, tem fazendas trancadas. Eu tive com um amigo meu me falando o seguinte, ele entrou em Barro Preto, saiu no asfalto de Bicaraí, fazendas fechadas ali de monte. Então, ou você busca uma alternativa para isso, porque essas fazendas, o que acontece? Desabitadas, olha Ilhéus como está. Perdeu aí 40 mil habitantes, né? Em 4, 5 anos, vai desabitando, porque o campo tem que produzir. Vem cá, o que é que nós vamos fazer com 500 a 1 milhão de hectares sem receita? Por quê? Vem cá, o país todo, a agricultura no Brasil está recebendo aplauso, só quem recebe vaia somos nós. Nós estamos sendo vaiados, a gente não produz nada. Sabe? Então, qual é o caminho para produzir? Vamos para a parte alegre. É você ter que trazer tecnologia. Eu digo uma coisa, que eu acho que quando o capixaba chegar aqui, ele resolve o problema. Porque nós não aprendemos a trabalhar. Eu não falo isso querendo desprezar nem de forma alguma, mas nós não aprendemos. Se você me buscar, o que é que eu sou? Eu sou empresário. Eu só sei fazer isso.
Não me põe na agricultura que eu vou errar. Agora, você tem o perfil do capixaba, ele gosta de agricultura, ele sabe, ele diversifica, e a gente é apaixonado pelo cacau. E aí, a paixão pelo cacau acabou de liquidar a região, por quê? As fabriquetas que estão saindo aí de chocolate, meu amigo, vamos bater palma, mas isso não é um grande negócio. Isso é um negócio que é para ter uma receita de, sei lá, 5% ou menos do que os 100 milhões de sacas que a gente teve. Esses caras estão se virando, esses caras são heróis, estão acreditando no que fazem, mas é um outro negócio. É um outro negócio. A gente está falando do chão produzir. Cadê o chão que produzia 6 milhões de sacas? Está produzindo o quê? O que foi que houve com esse chão? Porque os outros chãos estão produzindo e muito. Você sabe disso. Você olha o chão de Goiás, você olha o chão do Espírito Santo, você olha o chão de qualquer lugar. A agricultura todo mundo o chefe da economia brasileira, é o setor de mais alta produtividade e o setor que mais cresceu. Agora vem cá, o que mais diminuiu? Por que só a gente diminuiu, Cleber? Agora eu lhe pergunto, como é que não debita isso a CEPLAC? E como é que você não busca entender o que é uma Embrapa para trazer ela para cá e botar ali, ou no lugar da CEPLAC, ou eu não sei, sabe? Mas tem que fazer alguma coisa. Todas as regiões que deram certo, deram com o braço da Embrapa, está todo mundo agarrado na Embrapa. Nós ficamos agarrados na CEPLAC, mergulhamos. Não é verdade? Então eu acho que tem que unir, a região tem que se unir, a associação comercial, todas essas instituições têm que se unir para dizer, bicho, não deu certo, vamos embora cuidar de outra coisa, vamos embora por outro caminho, vamos fazer a mesma coisa, querer um resultado diferente? Ou vamos fazer uma coisa diferente para ter um resultado, né? E Itabuna se fortaleceu ou se enfraqueceu? Como polo de comércio e de serviço da região? Olha, Itabuna tem uma coisa interessante, Itabuna se manteve com o mesmo nível. Itabuna tem todo mundo. Se você olhar a comparação que eu faço, você só tem um parâmetro aí para buscar. Vitória da Conquista, Ilhéus e Itabuna. Itabuna era maior que Vitória da Conquista e Ilhéus era maior que Vitória da Conquista. As duas cidades, de qualquer forma, estão interligadas. A distância se reduziu muito, né? Nos últimos anos. Então, elas duas são maiores que Vitória da Conquista. Você tem números interessantes. Acho que é 2016, uma coisa dessa aí. Você estava com 1 bilhão e 300 milhões de depósito à vista, depósito a prazo e poupança em Vitória da Conquista. Itabuna tinha 1 bilhão e 50 e Ilhéus mais 700. Então as duas somadas, você tem um consumo maior aqui, você tem tudo aqui é maior. A gente sempre foi rico, essa região nossa foi rica, de pessoas que são acostumadas a serem ricas. Essa região de Vitória da Conquista é diferente. As pessoas são, sabe, comedidas, é um comportamento diferente da região cacaueira. Porque a gente sempre teve muito. Mas Conquista tem uma agência do Banco do Brasil para clientes de classe A com padrão de renda mais de 10 mil, poupança de mais de 100 mil, e Itabuna não tem uma agência dessa de elite. Porque você está distribuído em duas cidades, você não está numa cidade só. Uma cidade só é menor do que Conquista, eu disse é você. Eu sei. Não é? É menor. Talvez você... Agora, veja uma coisa. Quem tem a maior capacidade de crescimento? Quem tem a maior... Conquista já foi para os picos. Conquista hoje é top. Meu amigo, nós estamos acocorados, nós estamos com a capacidade de avançar que não tem tamanho. Você já pensou se o governo traz uma Embrapa para cá e começa tecnologia? Vamos pegar, você tem um chão e tem um céu que ninguém tem. E você vai começar a botar a atividade agrícola, voltar a produzir 2, 3... Quantos bilhões de dólares nós perdemos de receita aqui? Você já pensou se isso volta? É preciso fazer isso voltar. Se isso volta, é preciso fazer isso voltar. E essa ferrovia oeste-leste, esse Porto Sul, olha, essas coisas de governo, deixa eu te falar. Essas coisas de governo, elas podem ser um plus. Elas podem ser uma coisa a mais, mas não é a base. A base é o comércio, é a agricultura. Sabe, eu vejo diferente. Eu acho que ação de governo não é vou trazer um monte de peixe para cá. A ação de governo é o seguinte, vamos embora aumentar o lago
e distribuir as varas. Vamos aumentar o lago e vamos ver a isca. Vamos embora fazer isso. Agora, o que é que esses caras estão fazendo? Dando peixe? Isso não vai resolver. Nós temos, veja uma coisa, ninguém tem o que a gente tem, Kleber. Ninguém tem 1 milhão de hectares da qualidade das climáticas que a gente tem, de solo e céu. Agora, vem cá. A gente tem isso aí, a gente ficou sem produzir. Foi, rapaz, nós ficamos aí esperando a CEPLAC ver o que é que resolvia. E a gente ainda estamos brigando. Rapaz, vocês estão loucos. Você não está vendo que isso não deu certo? Que tecnologia tem a CEPLAC para oferecer? Se todo mundo que está tendo sucesso, a demanda é por tecnologia. E as universidades? Que contribuição essas universidades deram para esse desenvolvimento? Nós temos a Universidade Federal. Nós não temos nenhum resultado. E temos a UESC. Deixa eu contar a você aqui. Você tem o que hoje? Aí. Você tem uma meia dúzia de variedades de clones aí. Ah, não sei o que, 1319, não sei o que, 51 e tal. Você não tem nada. Isso veio de onde? Veio da escola de bicada daí, da UESC? Eu não sei, ninguém fez nada. Você não tem resultado. Tem veio da Colômbia. Você quer ver o pior? Você quer ver o pior? Vem cá, se tiver, você não tem 1 hectare de cacau de excelência apresentado pela CEPLAC no território dela, que está aqui na coisa. Você já pensou se você... Como é que você não tem isso? Olha, eu tenho aqui 1 hectare de cacau do 1319 irrigado, está dando 200 arrobas por hectare. Por que você não tem isso? Por que a CEPLAC não tem isso? Porque está mentindo, porra. Tudo estão dizendo aí, está mentindo. É tudo mentira, tudo, sabe? Você quer conversar com uma pessoa sobre cacau? Para mim, o sujeito que mais conhece cacau na região e que botou o dinheiro dele e que fez tudo foi Dr. Ângelo Calbon. Quer vender as fazendas, meu amigo. Perdeu o tesão, acabou. O cara tá vendo que não vai para lugar nenhum. Tem gente que põe dinheiro para ver. E ainda tem gente pondo dinheiro nisso. Agora, você conhece alguém sobrevivendo só de cacau? Não. Acabou. Estamos encerrando mais um programa, o assunto falando de economia com o empresário Nilson Franco.